Hoje em dia, a gente está mais familiarizado a falar um pouco sobre temas ligados à neurodiversidade. Porém, a gente ainda olha muito para esse tema pensando em crianças e não em adultos. Então, quando a gente está num ambiente de formação, como o ensino superior, a gente ainda tem aquela expectativa de que todos são iguais, aprendem do mesmo jeito, e a gente sabe que não é dessa forma, né? Então, eu acho que uma das primeiras barreiras sociais é que o coletivo, e eu não digo só a própria instituição ou os professores, mas que os próprios colegas consigam entender que existem diferenças e possam acolher, né, os colegas para que o aprendizado seja mais agradável. Então, o neurodivergente, quando ele está no ensino superior, ele pode recorrer à psicopedagogia para entender quais estratégias lidar nesse ambiente social que às vezes não é tão favorável para ele. Então, ele já passou por uma experiência de ensino fundamental, ensino médio que pode não ter sido muito positiva, e às vezes ele está levando esses bloqueios para o ensino superior. Se ele tiver ali a ajuda de um profissional para entender como ele pode transmitir as dificuldades dele para as pessoas e o que ele pode esperar, né, de acolhimento ali daquela instituição para que ele crie as próprias estratégias, é uma boa saída. Então eu vou aproveitar para falar de um caso. Teve uma situação que eu fui procurada, né, era um coordenador de curso que veio dizer que ele foi apresentar uma live e aí ele tinha um aluno, no caso, que ali se identificou como alguém que estivesse ali dentro do espectro, né, do TEA, e que ele sentiu que não foi acolhido ou inclusivo para aquela situação, e ele me perguntou como que ele poderia ter tornado aquela experiência mais inclusiva. Então, às vezes, a instituição ela pensa que ela vai precisar gastar muito dinheiro ou fazer muitas mudanças num cronograma ou num método de ensino para acolher os alunos neurodivergentes, e não é o caso. Nesse caso desse aluno, se ele simplesmente tivesse, primeiro, entendido ali quem eram as pessoas e as necessidades, chamado para uma conversa e apresentado a pauta com antecipação, ele já teria causado uma situação mais confortável e previsível para aquele aluno que apresentou uma situação de ansiedade. Bom, às vezes me perguntam por que a gente precisaria olhar para a inclusão com um pouquinho mais de sensibilidade? E aí eu fico aqui com uma contra-pergunta, uma outra reflexão. Por que a gente ainda exclui? A gente precisa entender, na verdade, que a sociedade ela é uma construção do coletivo e que as pessoas elas precisam se sentir bem, úteis e produtivas, e que não cabe a uma ou outra pessoa que tem um ou outro valor sobre certo ou errado achar que as outras pessoas deveriam ou não participar dessa construção. Então eu acho que a reflexão fica sobre, não é importante incluir, mas é importante a gente entender que nós não temos o poder de excluir.